3 gols no primeiro tempo. O Atlético perdeu para o Internacional ontem no Beira-Rio. O ex-cruzeirense Maurício fez 2 gols. O primeiro até um golaço de fora da área, chute de perna esquerda. E Wanderson também deixou dele. 3-0. A repercussão da derrota, tempo curto para se preparar para a Libertadores, enfim. Chegando com a gente, Giovana Pires. Boa tarde, Gio. Tempo curto, viu, Léo? Muito boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Super FC. Não deu pro Galo, viu, nessa derrota para o Internacional na tarde de ontem. O Atlético pecou muito defensivamente, tava bastante desarrumada, bem bagunçada a defesa do Galo, acabou tomando o contra-ataque do Internacional e as 3 vezes que o Inter chegou, né, chutou ao gol, as 3 vezes a bola entrou. Realmente o Atlético estava bastante despreparado para essa partida. E aí o técnico Cuca, que foi o reestreante da tarde, né, reestreou pelo Galo depois de ter pedido para sair no ano passado, ganhou essa confiança de volta aí da diretoria alvinegra depois da demissão do Turco, reestreou ontem pelo Galo e falou bastante sobre essa parte defensiva do Galo, que realmente precisa de uma mudança. O Inter hoje teve primeiro tempo, digamos, com o pé na forma, né? Os 3 chutes a gol, as 3 entraram de forma praticamente indefensável para o Everson e você tem que remontar. Então hoje o que eu não gostei do primeiro tempo foi que o volante, quando ele corre para trás, tá errado, né? E nós corremos diversas vezes os 2 volantes para trás, então os volantes estavam passando a linha dos meias, do Nacho, do Keno, do Ademir. E aí quando você perde a bola, que naturalmente acontece, ficou 2, 3 vezes a opção para o Internacional ter a velocidade de contra-ataque. E isso aí não é a maneira com que a gente faz, a maneira com que o time se porta, e infelizmente aconteceu. No segundo tempo não. No segundo tempo nós tivemos muitas oportunidades. O jogo fica o resultado, né? É o 3-0, o Inter mereceu vencer, mas se entra uma dessas bolas aí, você pode ter certeza que o jogo é outro. E tivemos muitas chances de gol. Estava vendo aí mais de 20 finalizações e muitas defesas, bola na trave, que acabou por não entrar. Até pelo emocional do jogo não está a teu favor. Então o que você tem que fazer num momento desse aqui? Como eu já conversei ali, assimilar, saber administrar uma derrota dura como foi essa e tirar lições em cima dela. Tá aí então a análise de Cuca, né, sobre essa parte defensiva do Atlético, sobre tirar lições, porque já na quarta-feira tem o duelo contra o Palmeiras. Falando sobre esse jogo, o Cuca até disse sobre se uma bola tivesse entrado ali no segundo tempo, a história do jogo seria outra. Eu não acho que seria assim. Talvez se a primeira bola do Internacional não tivesse entrado ali no início do jogo, o jogo sim poderia ser diferente pro Galo, porque pode ser que essa confiança tenha sido abalada. Mas falando sobre essa parte defensiva do Galo, Pedro, quero saber de você o que você achou desse Atlético ontem e principalmente já projetando a quarta-feira também, porque tem o Palmeiras, né? É verdade, Jô, mais uma vez boa tarde pra você. Primeiro, a questão defensiva no aspecto de marcação, o estilo de marcação que o Atlético tá usando, né? De muitas vezes tentar parar os adversários por zona. E aí marca muito de longe. Os volantes ontem, o Cuca falou dos volantes correndo pra trás, isso tá errado, porque o Maurício, ele corre quase que metade do campo do Atlético com a bola, sozinho, pensa, corre, pensa, danado. Aí ele calcula direitinho e chuta aquele golaço que ele fez para abrir o placar. Realmente, concordo que o gol ajudou a abalar um pouco o Atlético também, né? O Keno teve uma finalização de fora da área antes, o Arana, o Ademir teve outra pouco depois, mas assim, foi quase pouca a produtividade que o Atlético teve com relação à ofensividade. E com a defesa, não gostei do Nathan Silva ter voltado, porque o Igor Rabelo tinha feito bons jogos, e esse aspecto de marcar de longe, o Atlético deu muito mole ontem na marcação, por isso tomou 3-0 com menos de 30 minutos, viu, Léo? Aquele fator de motivação do treinador quando chega e é novo, né? A gente não viu no Atlético, parece pelo contrário, né? O time do Atlético ainda mais desligado em campo. E talvez porque o Cuca não é um novo treinador assim, né? Ele já conhece muito esse elenco. A gente falava até na semana passada de como que o astral muda agora com o treinador, mas tô também com o Cuca, no que ele fala na coletiva de que
ele sabe como motivar esse time, sabe como melhorar o que aconteceu ontem. Isso eu tenho certeza, poxa, né? Ele foi campeoníssimo praticamente com este mesmo elenco da temporada passada. Mas bom que aconteceu isso ontem para na quarta-feira não ter uma desculpa, né? De ter um Atlético relaxado. Já sabe que precisa melhorar, o que precisa melhorar, a motivação, estar ligado. É pouco tempo, mas acho que a lição de ontem muito provavelmente vai servir para o jogo da próxima quarta-feira. E o Cuca falou uma coisa que a gente tem falado muito, né? Porque esse elenco do Atlético é praticamente o mesmo que foi campeão na temporada passada. Os 11 titulares ontem, com exceção do Ademir, né? Foi a única diferença realmente no time. Zarate. Foi um pedido dele. Exatamente, foi um pedido dele. E até o Nathan Silva, né, retornando aí para a zaga titular no lugar do Igor Rabelo. O Cuca falou muito sobre isso também, sobre recuperar a confiança desse elenco que sabe jogar, né, que estava em melhor fase no ano passado. Então ele falou também sobre isso. Vamos ouvir. A esperança que eu tenho, a confiança que eu tenho é essa, né? E eu falei para eles ali dentro na oração, se essa derrota ela acontecesse antes com o Turco, não seria justo para ele hoje tomar um 3-0. Então aconteceu comigo, para ver então, não é o treinador o responsável direto e nem só os jogadores, é um total. E aí tem que todo mundo arregaçar a manga, um pedacinho cada um, e ir pro pau. É assim que eu entendo. Realmente, essa parte coletiva do Atlético precisa melhorar. Falando já do Palmeiras, né, o adversário de quarta-feira do Galo pela Libertadores, o Palmeiras marcou 33 gols em 8 jogos já nesta edição da competição. É lógico que foram adversários mais fáceis, né, aí fora do Brasil, mas também são adversários que o Galo, também adversários mais fracos, digamos assim, que o Galo enfrentou nessa competição e não conseguiu esse mesmo resultado. Como é que o Atlético vai chegar para essa partida de quarta-feira, Pedro, Léo, sabendo disso tudo, sabendo desse poder do Palmeiras, mas sabendo também que o Palmeiras costuma jogar mais retrancado contra o Galo, né? As últimas 4 partidas entre esses dois times, na verdade, Atlético e Palmeiras, terminaram empatadas, então realmente o Abel Ferreira tem essa medinho, digamos assim, do Atlético, mas a situação tá mudando, né? Eu acho que os dois times se encaram de uma forma muito particular. Nos últimos jogos a gente viu que eles encararam o jogo muito diferente do que encararam a sua sequência. Muito respeito, né? O primeiro turno foi um jogo de muito respeito e com o Atlético ligado, como poucas vezes se viu nessa temporada desde que começou o Brasileirão. O Atlético foi muito ativo lá no Allianz Parque, esse jogo ficou em 0-0, mas o Palmeiras, né, ele tem essa defesa muito sólida. É uma característica que o Abel Ferreira construiu os títulos, né? Com a base com que ele construiu os títulos recentes no Palmeiras. Eu acredito que o Atlético vai depender muito da condição física do Arana, porque ele é um termômetro da ofensividade muitas vezes. Como o Arana tem sido abaixo, eu acho que o lado esquerdo fica prejudicado, o Keno ainda não está 100% fisicamente. Se ele tiver bem, vão os dois, né? E aí o Atlético tende a ser um pouco mais ofensivo, afinal de contas, joga em casa esse primeiro jogo, né? Arana que deve ser observado ainda hoje, né? Giovana saiu ontem sentindo dores musculares, então fica aquela dúvida para a partida. Apesar de que o Arana, ele não vem bem, né, nos jogos, tem isso ainda. Então não sei se um substituto assim o Atlético cairia tanto em relação aos últimos jogos, mas obviamente o Arana é um jogador muito importante. Agora, eu acho que vai ser um jogo diferente, tem que ser um jogo diferente. O Atlético, embora tenha tido um vexame no primeiro tempo ontem contra o Internacional, ele tem que entrar muito mais ligado, é uma competição diferente, uma ótima oportunidade. Embora, por exemplo, até o Hulk também não esteja bem, né? É um jogador que nos últimos jogos tem caído bastante de produção, não tem colaborado muito no setor ofensivo. Então, acho que se precisa de um jogo para motivar, se o problema for motivação, acho que o Atlético vai ter de sobra para o jogo diante do Palmeiras. Falando só sobre o Arana, né? A última informação que a gente tem da assessoria do Atlético é que o jogador ainda está sendo reavaliado pelo departamento médico. Como o Léo disse, realmente sentiu um desconforto na parte posterior da coxa, vai ser reavaliado e pode ser dúvida aí para essa partida de quarta-feira. Dúvida, verdade. Vamos ver então qual Atlético vai encarar o Palmeiras na próxima quarta-feira. Participa sobre Galo, que a gente volta a falar no Super FC. Destaque final contigo, Giovana Pires. Para fechar então o noticiário do Atlético de hoje, Léo, Pedro e todo mundo que acompanha
acompanha a gente, falando sobre essa partida de quarta-feira contra o Palmeiras pela Libertadores. Ingressos praticamente já esgotados, poucas unidades restam então para esse jogo. Promessa de casa cheia, e é provável que realmente Guilherme Arana fique de fora. Ainda está sendo reavaliado pelo departamento médico do Galo. Então Cuca aí tem Dodô, né, o lateral esquerdo reserva de Arana, e também Rubens, que pode ser improvisado na lateral esquerda. Falando ainda sobre esse time, o Alan, volante, já fica de fora, precisa cumprir suspensão depois da punição que recebeu da Conmebol por conta do cartão vermelho que levou contra o Emelec nas oitavas de final. E também falando sobre Zarate, o meia que foi poupado contra o Internacional, ficou em Belo Horizonte para poder reforçar essa parte física, treinou normalmente hoje na cidade do Galo. Aí se escalar o Rubens, vão falar, é o legado do Turco no Atlético. Obrigado, Grande Giovana Turco, Pires. Não sei não, viu?